Dando sequência aos vídeos do sistema digestório, da anatomia do sistema digestório, nosso vídeo 4, nós vamos falar um pouquinho da faringe, do esôfago e do estômago, né? Então, a faringe, ela é um órgão muscular, né? Dividido em três partes. Uma parte chamada de parte nasal, que recebe o ar proveniente da cavidade nasal. Uma segunda parte, que é chamada de parte oral, que recebe o alimento que veio dessa cavidade oral e passou por uma abertura chamada de istmo das fauces. Então, o istmo das fauces é só uma abertura que comunica a cavidade oral com a faringe. E uma terceira parte, que é a parte laríngea dessa faringe. E o que acontece? Quando o ar vem, essa epiglote ela abre para o ar cair na via aérea. Quando eu tenho a passagem do alimento, quando o alimento chega na faringe, a epiglote fecha e esse alimento, então, ele é direcionado para o esôfago posteriormente. Aqui é uma exposição da faringe, então a gente observa a musculatura da faringe, os músculos da faringe, são músculos estriados esqueléticos que formam esse canal por onde vão passar tanto o ar, só que o ar vai em direção à via aérea e passa o alimento por essa faringe, só que o alimento vai em direção ao canal alimentar. Importante lembrar que quem faz essa separação é a chamada epiglote. Aqui dá para ter uma ideia do processo de deglutição, iniciado pela língua. Quando a língua se eleva, o bolo alimentar bate no palato duro e começa a ser empurrado para trás. O palato mole se eleva para fechar a faringe e esse alimento, quando cai na faringe, não subir, ele não consegue mais subir, esse alimento vai ser empurrado para baixo. Conforme o alimento desce, percebam, olha só, o palato mole fechou a comunicação, então é impossível do alimento subir em direção ao nariz, esse alimento começa a descer. Quando ele começa a descer, a epiglote que estava aberta, ela começa a fechar e ela vai produzir o fechamento da via aérea e o alimento vai atravessar a faringe e ser levado em direção ao esôfago. Que é o que a gente observa aqui. Terminou a faringe, na altura da sexta vértebra cervical e dá sequência para o órgão muscular que é o esôfago. O esôfago, ele é um órgão que começa na região cervical, ele fica atrás da traqueia, que a traqueia foi cortada para a gente ver o esôfago. Esse esôfago entra no tórax, numa porção central do tórax, chamada de mediastino. Então, o esôfago atravessa o mediastino e ele passa, né, pelo mediastino superior, por trás da traqueia na frente, o esôfago passa atrás, ele vai passar atrás do coração, ele vai passar atrás da massa cardíaca e desce em direção ao abdômen, atravessando esse músculo, que é o músculo diafragma. Observem que no mediastino o esôfago fica à direita e a aorta fica posicionada à esquerda. Depois esse esôfago atravessa o diafragma, entra na cavidade abdominal para se conectar com o estômago. Então aqui mais uma vista do esôfago,
né? A faringe acima do esôfago, depois vem a parte cervical do esôfago, uma grande parte torácica, e quando ele atravessar o músculo diafragma, essa parte do esôfago é chamada de parte abdominal. Então, o esôfago tem três partes, parte cervical, a grande parte torácica e a parte abdominal. E ele se encaixa aqui, ele se conecta com o estômago. O estômago é uma bolsa dilatada que vai receber grande parte, né, do conteúdo deglutido de uma vez. E aí, claro que se o enchimento for muito rápido, a deglutição vai ficando mais lenta para esse estômago acomodar. E o estômago ele apresenta algumas porções, como a cárdia, que é o começo dele, a cárdia, que é a parte do estômago que recebe o esôfago, a cárdia. Uma segunda porção, que é o chamado fundo gástrico, que é uma região onde vai acumular, de acordo com a digestão, o ar, ou quando eu engulo o ar, esse ar ele se acumula no fundo gástrico. Uma grande porção do estômago é chamada de corpo. E a saída do estômago é estreita. Aqui tem músculo que controla para o alimento sair ou para o alimento ficar, como se fosse um porteiro, o chamado piloro. Nesse estômago é possível também identificar uma curvatura maior e uma curvatura menor, e nessas curvaturas as membranas presas são membranas do peritônio. Então, presa na curvatura maior do estômago, essa membrana do peritônio que tem bastante gordura, chamada de omento maior, e preso na curvatura menor do estômago, uma outra membrana do peritônio, chamada de omento menor. Aqui as partes, para ficar mais fácil, a chamada cárdia. A cárdia também tem um mecanismo esfinctérico que fecha, mas não tem grande poder de fechamento. Isso significa que pode acontecer refluxo do estômago em direção ao esôfago, chamado refluxo gastroesofágico. O fundo do estômago, que é bem visualizado nas radiografias por conter ar, o corpo do estômago e a porção final estreita, o chamado piloro. E aqui as membranas, né, na curvatura menor do estômago, nessa curva menor do estômago, o omento menor, e nessa curvatura maior do estômago, o omento maior, né, omento. O estômago, do lado esquerdo do estômago, nós conseguimos relacionar e verificar a presença do baço, e por trás do estômago, que aqui a gente não vai conseguir ver, mas atrás do estômago vai passar o órgão produtor da insulina. Por trás do estômago nós vamos encontrar o pâncreas.